da segunda aula do curso de firmamento, tá? Na primeira terra, o céu era vermelho e o dia tinha 54 horas, tá? Aí quando houve a inversão, o que que acontece? O céu vermelho, ele veio para baixo e o céu azul, ele vem para cima. Só que o Criador, ele reduz 1/3 da terra porque ele tem que aferir o relógio. Então, esse dia, que era de 54 horas, ele caiu para 36 horas, tá? E no dia da inversão, o relógio, ele foi assim, quer ver? Ó, só um minuto, vou pegar o zodíaco. Ele veio, como iniciou em Libra, né? Em 35.712 antes do Messias, passou em Virgem. Quando chegou em Leão, a catraca de Leão está aqui no final, porque ele percorreu a era de Leão, o Sol todinho. Então a gente sabe que a catraca de Leão é aqui no final. De Aquário a gente não sabe onde é. Agora de Leão a gente sabe, é no final. E o interessante é que quando houve a inversão, esse firmamento ele rodou 1.008 anos. Por que ele rodou 1.008 anos? Porque ele iniciou em 1440 anos na Era de Leão, depois pós-inversão. Para você entender isso, a Era de Leão ela dura 2.448 anos, a Era de Leão inteira. Como ele iniciou em 1440 na Era de Leão, ele só permanece na Segunda Terra 1440 anos, então o firmamento deu um giro de 1.008 anos. Você já imaginou o cataclisma que não é? Esse firmamento virar 1.008 anos em questões de minuto. Deve ser um estrago muito grande em cataclisma. Terremoto, ventania, tudo. Maremoto, tsunami, acontece de tudo. Liquefação de solo. Nessa perspectiva, ó, primeira terra, céu vermelho, né? Aqui está o céu azul. Aí o que aconteceu? O Criador ele congela, porque ele vai ter que aferir o relógio, ele reduz 1/3 do tempo. Então você tem a inversão, você tem céu azul aqui em cima, e a segunda terra tinha 36 horas, tá? Quando o diabo ele caiu na terra, ele caiu 400 anos antes da inversão, da primeira terra. Só existia a Ramen-Patá, era a cidade que existia. Essa cidade aqui, a Ramen-Patá, ela foi construída pelo Criador, ela é uma cidade de ouro, tá? É a primeira Atlântida, tá? É uma cidade, segundo o coração do Criador, tá? Ela é a primeira cidade do mundo. Em 400 anos, olha quanta cidade a antiga serpente fez. O diabo, olha para você ver, ó. Porque ele espelhou o firmamento na Terra, porque ele queria usar a energia do Sol central. Ele construiu Polaris, Pleiades, Marte, Órion, Cruzeiro do Sul, tá vendo? Sirius, Touro, ele foi fazendo tudo. O Fiuco. Você pode reparar que ele só fez cidades importantes em termos de firmamento. São peças, são engrenagens que participam muito do firmamento. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele fez também Marte. Olha para você ver. Tanto é que quando você pega esse Elon Musk falando que vai para Marte, é essa parte da Terra que vai descongelar, né? Por isso que ele está falando que vai para Marte. Você vê que tudo tem sentido. Ó, Nibiru, Capela, que são cidades de dragão. Tá vendo aqui, ó? Cálice, ó. Depois você tem Halide, Tamires, tudo cidades da primeira terra. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Ó, Lemúria, tá vendo? Só que Lemúria vai ser construído na segunda terra, tá? Essa Atlântida aqui, Atlântida também, vai ser construída na segunda terra. Mas já estava, a construção já estava bem adiantada já, viu? Já tinha, o projeto deles eles queriam retornar para o céu, eles queriam fazer guerra de novo, porque aqui o tempo dele estava contado. Ele precisa fazer isso, né? E quais foram as cidades que foram para baixo do gelo? Ó, Touro, quase todinha para baixo do gelo, Stalon todinha, Capela, Nibiru, tá vendo aqui, ó? Istral, Ramalis, Halide, tudo para baixo da terra, tá vendo? Para baixo do gelo, perdão. Tudo para baixo do gelo. É esse 1/3 que ele congelou. E também ele desmonta 1/3 do firmamento, né? E por que o Criador ele desmonta 1/3 do firmamento? Porque 1/3 dos anjos
caiu com o diabo. Então, ele diz, estrelas são anjos. A Escritura fala, estrelas são anjos. Então, ele desmonta 1/3 do firmamento, porque essas estrelas tinham caído na terra. Elas não estavam mais no céu, tá vendo? Aqui ele desmonta, que era céu vermelho, ó. Ele reduz 1/3. E aí, o que acontece? A água que estava aqui embaixo, né? Que estava aqui no céu azul, ó. Pós-inversão, a água começou a aparecer. Em 7 anos, surgiu tudo. Rio e oceano. Demorou 7 anos para essa água que estava embaixo ir para cima. Então, você tem a água. Imagina o espanto desse pessoal que estava aqui. Primeiro que eles viram o sol e a lua, né? Deve ter assustado. Depois, o que acontece? Ele vai ver a mudança de céu vermelho para o céu azul. Reduziu 1/3 do firmamento, congelou a terra e foi para a escuridão. Então, você vê qual é a razão do pai ter colocado o céu azul. Porque o céu azul vai consumir mais energia deles. O céu azul não vai prevalecer o gigantismo, porque aqui, ó, eles em céu vermelho eles têm mais energia, eles não envelhecem, você tem mais oxigênio, mais magnetismo. Então todos esses fatores faziam ele ficar mais forte. Por isso que eles esperam o céu vermelho agora. Porque eles acreditam que no céu vermelho eles vão ter força para guerrear. E vai ser feio. Por isso que eu falo que a gente tem que se preparar. Porque o que vem vindo não é brincadeira, tá? Essa inversão que se aproxima da gente, ela está bem próxima, viu? Muito próxima. Então a gente vai passar muita coisa que a humanidade nem espera, tá? Então você teve a diminuição de 54 horas para 36 horas, 1/3 do firmamento foi desmontado e foi para o escuro, devido também a não ter mais essas estrelas que estavam agora na Terra. E os anjos de luz que estavam aqui, na primeira Terra, eles não conseguiram passar a inversão, porque eles não tinham corpo elétrico para céu azul. O corpo deles era mais luz do que matéria densa. Só que como a antiga serpente já tinha feito uma corrupção genética gigantesca, ele tinha criado a raça hiperbórea. E aí a raça hiperbórea, ela conseguiu passar a inversão, porque o corpo deles era mais denso. Já estava mais para a matéria do que para a luz. Então, por que a antiga serpente fez isso? Ele foi criando corpos para adentrar a Matrix, adentrar a matéria. Imagine que, vou dar um exemplo bobo para você entender. Imagine que o leite é a luz. E quando você bate o leite, não vai surgir o leite condensado, o queijo, a matéria mais densa. Estou dando um exemplo bobo. Então, ele foi fazendo essa corrupção genética para ele adentrar a matéria, tá? Adentrar a Matrix, ficar corpos mais densos. E tanto é que o povo da Hiperbórea, onde que eles ficavam? Eles ficavam perto do Sol central. Por que eles ficavam perto do Sol central? Para os corpos deles ter mais energia. Tá vendo como que era? E a primeira cidade de ouro, a Ramen-Patá, através de efeito de liquefação de solo, ela afundou. Eles perderam essa cidade, tá? E essa cidade hoje, ela mantém energia para cidades além domo, tá? Por isso que ninguém vai mexer nessa cidade. Ninguém mexe aqui. Ela é uma peça que eles usam para transformar energia para cidades além domo, tá? Então ninguém vai mexer em Arrama-em-Patá. Pode ver que ninguém mexe, né? É uma cidade de ouro. Ela está embaixo do rio Amazonas, né? Lá tem um aquífero. Onde é o aquífero que está embaixo do rio Amazonas é onde está essa cidade de ouro, tá? Segundo os Atlantes, né?